Pessoal, finalmente esse dia que parecia que nunca iria chegar já está entre nós, pois Avatar 2, ou melhor, Avatar O Caminho da Água, finalmente chegou no cinema. E para quem acompanha o canal aqui já há um bom tempo, sabe que o primeiro filme de Avatar é um dos meus filmes preferidos de toda a minha vida, e essa continuação que levou aí mais de 10 anos para chegar, era um dos filmes que eu mais fiquei ansioso para assistir em toda a minha vida. E obviamente que eu assisti esse filme o mais rápido possível, então nesse vídeo aqui eu vou fazer para você um vídeo de análise, um vídeo de crítica sobre Avatar O Caminho da Água. Então eu vou pedir aqui para vocês se inscreverem aqui no canal, deixa o seu like, porque o seu like ele ajuda demais no crescimento do canal, que vocês nem fazem ideia. Então, sem muita enrolação, bora logo começar com esse vídeo, porque eu acho que esse vídeo aqui ele vai ser bem longo. Porque afinal de contas, para quem acompanha aqui o canal já tem um tempo, sabe que eu ainda tô com um probleminha ainda no meu computador, então eu não tô conseguindo fazer aqueles vídeos roteirizados, então eu não tô conseguindo entregar aqueles vídeos de história do cinema, ou aqueles vídeos onde eu conto a história de algum diretor ou de algum ator, e eu também não tô conseguindo fazer os roteiros aqui para os meus vídeos de análises. Então eu já vou até pedindo desculpa para vocês, que se ao longo aqui desse vídeo eu dar algumas pequenas gaguejadas, ou errar algum nome de ator, obviamente eu vou sempre corrigindo aqui embaixo para vocês, porque esse vídeo aqui, basicamente eu não escrevi roteiro nenhum, ou eu não criei tópico nenhum, porque realmente eu queria expressar para vocês qual foi o meu sentimento, e tudo que eu achei assistindo esse segundo filme de Avatar, que valeu muito a pena essa espera que a gente teve para essa continuação. Então, logo começando aqui esse vídeo, eu queria fazer algo que normalmente eu não faço quando eu vou fazer um vídeo de análise sobre um filme, que é dar uma breve sinopse e falar sobre o que eu achei dessa ideia desse segundo filme. Para quem não sabe, o primeiro filme do Avatar ele se passa por volta de 2150, onde os seres humanos eles vão até um planeta chamado Pandora, atrás de um metal muito raro chamado Nambitânio. Porém, nesse planeta existe um povo chamado Na'vi, e eles entram em conflito com esse povo nativo do planeta de Pandora para conseguir esse metal tão raro. Porém, um personagem chamado Jake, vivido pelo Sam Worthington, ele acaba ali entrando numa missão para conseguir ali conquistar o povo nativo do planeta de Pandora, para assim conseguir o metal do Nambitânio de uma forma mais pacífica. Porém, ele acaba se apaixonando ali pela cultura e pelo povo Na'vi, e por uma Na'vi em específica, onde ele acaba criando uma família nesse segundo filme. E os seres humanos que eles estavam presentes no primeiro filme, onde eles criaram toda uma base, eles são expulsos do planeta de Pandora no primeiro filme. E no caso, o Jake, que era um ser humano, agora nesse segundo filme, ele de fato ali é um Na'vi, e ele fica 100% como um Na'vi nesse segundo filme. Só que uma coisa que já me surpreendeu bastante nesse segundo filme é que esse filme ele me surpreendeu muito positivamente em alguns aspectos, pois muitas das teorias que eu tinha criado em alguns vídeos aqui no canal eu realmente acertei em cheio, enquanto outras coisas elas me superaram a expectativa a mais do que eu poderia imaginar, pois eu estava cogitando que para esse segundo filme os seres humanos eles voltariam para o planeta de Pandora, atrás ainda do Nambitânio, só que eles iriam procurar esse Nambitânio em outras regiões específicas do planeta de Pandora, como por exemplo no fundo dos mares de Pandora, e assim eles entrariam em conflito com o povo de Pandora que vive ali naquele ambiente mais aquático. Só que não é isso que acontece, pois no segundo filme de Avatar a Terra está morrendo, ela está se tornando um local praticamente inabitável. E para quem inclusive assistiu algumas cenas deletadas que foram deletadas, né, do primeiro filme, a gente vê ali que realmente o planeta Terra ele está um ambiente ali bem urbanizado, você praticamente não vê água, não vê verde, tá praticamente ali um futuro quase pós-apocalíptico, só que super tecnológico. E aqui nesse segundo filme eles vêm pro planeta de Pandora com a ideia de colonizar o planeta de Pandora e começar a viver ali naquele planeta e desfrutar de todos os recursos de planeta de Pandora. Isso eu gostei bastante, porque assim a gente já coloca os personagens principais desse segundo filme numa perspectiva que eu jamais poderia imaginar, que é basicamente um cenário de guerra desde o começo do filme, pois nesse segundo filme os humanos eles voltam com peso total em quantidade de armamento, em quantidade de pessoas, de recurso, e eles começam a criar muitas bases, e até nesse segundo filme a gente vê que eles já estão desenvolvendo algumas cidades em torno de Pandora. É tanto que já no começo aqui desse segundo filme aparece ali o Jake e outro povo e outros pessoais ali, né, do planeta de Pandora,
atacando uma cidade que, se eu não me engano, eles chamam de Cidade dos Trilhos. Então todo esse clima de guerra que é colocado nesse segundo filme, eu realmente achei muito interessante, pois o começo do filme ele é bem dinâmico, mostrando ali o que aconteceu no primeiro filme, fazendo, né, relembrando o público que não tinha assistido o primeiro filme já há um tempo. Então essa repaginada não, né? Essa lembrança que eles trouxeram pra gente foi muito bom, e essa agilidade que ele mostrou pra gente ali do que aconteceu com o Jake, de como o Jake desenvolveu toda a sua família, de como que eles apresentam os filhos do Jake nesse segundo filme. Realmente eu achei tudo muito interessante. E depois esse clima de guerra que é colocado, onde o Jake ele vira basicamente ali como que é o nome daquele personagem do James Cameron lá no filme do Exterminador do Futuro? O Connor, esqueci lá É John Connor o nome, acabei lembrando. Que no caso o Jake ele realmente se torna essa figura lendária de guerra aí no planeta de Pandora, pois ele ainda é considerado ali o Toroki Makito, o grande guerreiro, a grande referência para eles. E o Jake ele realmente tem uma característica bem parecida com o John Connor lá no filme do Exterminador do Futuro, que é aquele cara que organiza todo mundo e causa ali um grande problema para aquelas pessoas que são os malfeitores e querem ali destruir o mundo. E eu achei a forma como eles colocam isso em cima do Jake muito interessante, pois você observa que quando o Jake ele vai lá pro povo que vive naquele ambiente mais aquático, para aquele ambiente mais aquático que é o povo dos Metkainas, que inclusive nos vídeos anteriores que eu gravei aqui eu tava sempre chamando eles de Metkainenes, só que nesse filme a gente confirma aí que a pronúncia correta é Metkainas, e no caso você vê ali que ele é recebido como um grande herói de guerra, e a família dele é meio ali jogada de lado, mas logo depois eles são abraçados ali de uma forma bem interessante. E o mais legal de tudo é que os humanos nesse segundo filme, eles trazem aqui o Jake e consideram o Jake uma grande ameaça. Eles consideram basicamente o Jake como um líder ali de uma facção, de uma resistência que está dificultando a colonização do planeta de Pandora. Então basicamente ali o plano dos humanos nesse segundo filme é um plano de deter o Jake, matar o Jake. Não é só um plano de vingança como eles colocam ali, e eles usam até mesmo essa palavra nesse segundo filme. Não é só isso, pois o Jake ele realmente é a força dessa resistência que está dificultando com que os seres humanos eles colonizem o planeta de Pandora. Então eu achei muito interessante ali o povo a tribo, né, do Jake, que é os Omaticaias, eles todo ali num clima de guerra, onde eles agora utilizam a arma, eles não só estão utilizando ali o arco e flecha, pois os filhos do Jake, eles também logo de cara ali, logo ainda jovens, eles são inseridos nesse ambiente de guerra, esse ambiente de conflito. Então é muito interessante também como os filhos do Jake, no começo do filme, eles têm que lidar ali com aquele ambiente de guerra. Eu achei muito legal, e principalmente porque os filhos do Jake, eles têm uma personalidade muito interessante. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre os personagens de uma forma individual um pouquinho mais para frente, então vamos avançar um pouquinho aí mais na história. Uma teoria que eu tinha criado era que o Jake ele iria ajudar o povo da tribo da água, que são os Metkainas, pois os seres humanos iriam entrar em conflito com eles. Só que na verdade, como eu disse, o povo do céu, os seres humanos, eles estão atrás do Jake. Então o Jake ele vai buscar refúgio ali com o pessoal da tribo da água, para deixar ali o povo do Omaticaya, que é o povo ali da Neytiri, em paz, pois ele acredita que muitos dos conflitos que eles estão enfrentando é muito por culpa ali especificamente da presença dele naquela tribo dos Omaticaias. E eu achei até bem interessante, eu vi até algumas pessoas criticando esse fato da Neytiri ela aceitar tão facilmente sair ali da sua tribo de nascença. Pois no primeiro filme ela é estabelecida ali como uma personagem bem cabeça dura, uma personagem super guerreira, fodona. Só que eu achei que a forma como o Jake consegue convencer ele, no caso consegue convencer ela, e toda a situação que é colocada ali através da montagem, através da edição, através das cenas que o James Cameron vai construindo logo ali no começo do filme, estabelece muito bem a forma como a personagem acaba aceitando sair ali da sua tribo natal. E é muito legal você ver que quando ele chega ali naquela tribo dos Metkainas, que é o povo que vive ali naquelas partes mais aquáticas do planeta de Pandora, você vê que é uma cultura muito diferente do que a gente vê ali no primeiro filme. Então realmente a gente tem que ser apresentado ali a uma nova cultura, a novos costumes, a novas criaturas e avatares com umas características bem diferentes, pois vocês observam que os Metkainas, eles têm uma coloração diferente, a estrutura
da mão deles é diferente das estruturas do povo Omaticaya, que é o povo da Neytiri. Até mesmo a cauda deles, ele tem uma estrutura onde parece muito mais uma nadadeira. E eu achei até interessante que o próprio povo dos Metkainas, eles comentam isso, né? Quando o povo dos Omaticaias, que é a família do Jake, chega ali na tribo deles, eles falam: nossa, sua cauda é muito fina, o seu braço é muito fino, para vocês nadarem, se adaptarem aqui, vai ser realmente muito difícil. E quando eles começam a aprender ali a cultura dos Metkainas, você realmente observa que toda a estrutura física deles realmente demora um pouco ali para se adaptar, mas a forma como eles vão sendo inseridos ali a esse povo é uma forma muito inteligente, pois eu falei que no primeiro filme, como o Jake ele está sendo apresentado àquela nova cultura, seria muito fácil colocar o personagem se deslumbrando com basicamente qualquer coisa. Então, por exemplo, o Jake no primeiro filme, ele tem muito uma postura de nós que estamos assistindo o que a gente faria se a gente estivesse naquele ambiente fantasioso, que é tocar naquelas coisas que a gente vê ao redor, sempre ficar deslumbrado com tudo que está ali cercando aquela mata. E como o Jake e a Neytiri já são personagens mais velhos e já não tem aquele olhar tão deslumbrado assim em relação ao planeta de Pandora, eu achei muito mais interessante colocar esse olhar de deslumbre nos filhos do Jake, pois você vê ali que os filhos do Jake é eles que ficam mais deslumbrados ali com aquele ambiente mais aquático. É muitas vezes sempre da parte deles que a gente vê ali as criaturas e como que o povo da tribo da água interage com aquelas criaturas aquáticas e qual é a filosofia do povo do Metkayina em relação ao ambiente aquático. Então eu achei isso realmente muito interessante, pois através desse olhar mais infantil você consegue criar até algumas dinâmicas de interação de personagens muito mais interessante e diferente do primeiro filme, pois eu vi que muitas pessoas colocaram essa questão dos filhos do Jake, a forma como eles são abordados nesse segundo filme, ser tratada de uma forma um pouco mais clichê, mas é como que eu mesmo falo, quando um clichê é colocado num filme, só que ele é colocado de uma forma bem feita e que se aplica muito bem na narrativa do filme, você consegue se investir muito bem ali com os personagens e com a história que está sendo contada, pois um dos maiores méritos do James Cameron aqui nesse segundo filme, que eu coloco muito esse mérito no James Cameron sim, porque ele é um dos roteiristas do filme, é que cada personagem ali dos filhos do Jake, eles têm uma personalidade muito diferente um dos outros, pois um é um rebelde que sempre vai fazendo ali as coisas que o pai fala que não é pra fazer, outro já é aquele filho mais certinho, que assume aquela postura de liderança, outro é aquela criança fofinha, que, nossa, aquela filha do Jake pequenininha, que agora eu esqueci completamente o nome dela. Cara, eu fiquei apaixonado por ela, ela é uma das personagens mais divertidas, ela é uma daquelas personagens que realmente faria tudo que a gente faria se a gente estivesse ali naquele ambiente fantasioso, então com certeza ela é uma das minhas personagens preferidas. O filho do Jake, o mais velho, eu tenho um pouquinho de problema com ele porque ele é um dos personagens que é colocado de uma forma mais distanciada pra gente, então a gente não consegue ficar tão apegado com ele, então o que acontece até com ele depois no final do filme, às vezes você acaba não sentindo tanto ali o peso necessário, porque você não desenvolveu uma interação e uma relação muito grande com ele. Diferente, por exemplo, da personagem da Sigourney Weaver, que aqui tá vivendo um adolescente. Ela é uma personagem muito interessante ali, que ela tem uma habilidade especial, que ela vai sendo desenvolvida, explorada cada vez mais com o decorrer do filme, inclusive deixa ganchos para possíveis continuações, que é essa outra questão que eu achei muito interessante, que nesse filme eles deixam uma série de pontas soltas, dando indícios que na continuação vai ser mais bem desenvolvido. E no caso, cara, essa personagem da Sigourney Weaver, que é uma adolescente ali, que é uma filha adotiva do Jake, cara, eu achei muito legal a interação que ela tem com a natureza, a personalidade dela em si, eu achei muito legal. A Sigourney Weaver super representou ali uma adolescente ali que tá querendo criar suas próprias asas e voar solta, então eu achei que a Sigourney Weaver, ela realmente mandou muito bem, mas não tem como dizer que o destaque de fato tá ali pro filho do meio do Jake, o segundo filho mais velho, que eu também esqueci o nome dele. Cara, ele é basicamente o fio condutor aqui de todo o filme. A gente pode dizer que basicamente é ele o protagonista do filme. É claro que ele divide ali o protagonismo com o personagem da Neytiri, com o do Jake, com os outros filhos do Jake, mas basicamente tudo se desenrola a partir das atitudes e da perspectiva dele. Ele é um personagem muito interessante porque ele é aquele personagem que não é aquele certinho, mas ele é aquele
cara cabeça dura, que você vai se irritando com algumas atitudes que ele vai tendo, mas é exatamente esse incômodo que esse personagem gera, que faz com que você fica intrigado com o filme e se engaje, fique ali na ponta da cadeira sem saber o que vai acontecer. Então, da forma que esse personagem é colocado no filme, da forma como ele interage ali com os outros personagens, é muito legal. Inclusive, ele é um personagem super divertido, ele tem um pouco ali da personalidade do Jake, que é aquela personalidade ali mais afobada, e o interesse amoroso dele é estabelecido ali de uma forma muito legal. Eu, por exemplo, super comprei ali a ideia de ele estar apaixonado ali pela filha do chefe, que no caso é vivido ali pelo personagem do Cliff Curtis. Ela também tem uma função muito legal ali no filme de ensinar ali todos os filhos do Jake, mas realmente ali o segundo filho do Jake é o grande destaque para mim. Eu super adorei ali a personalidade dele. Só que alguns personagens que são introduzidos aqui nesse segundo filme, eu achei que eles ficaram um pouquinho a desejar, como por exemplo o próprio personagem do Cliff Curtis, que cara, quando eu vi ele nos trailers ou até mesmo nas imagens que estavam sendo divulgadas sobre esse personagem, eu achava que ele seria incrível, pois o visual dele estava super imponente, você via ali que ele tinha uma postura muito forte. Inclusive eu achei que muito interessante o fato dele ser maior e mais forte do que o Jake, e eu achei que ele seria aquele cara mais cabeça dura, mais brucutu, e você vê que no filme ele não é isso, ele é um personagem super flexível, aquele personagem, aquele líder, digamos assim, mais... como que eu posso dizer, não um líder mais flexível, mas aquele líder ali mais sábio, digamos assim. Diferente, por exemplo, da personagem da Kate Winslet, que, cara, essa eu vou te confessar ali que eu gostei da personalidade dela, mas ela me decepcionou bastante porque ela realmente é uma personagem muito secundária. Ela aparece muito pouco no filme. Eu achei que ela teria uma participação e uma importância muito maior nesse segundo filme, mas realmente ali ela é uma personagem secundária que ela vai se desenvolvendo ali ao longo do filme. Ela tem a sua função, que é muito importante ali para o desenvolvimento da história como um todo, mas eu achei ela realmente ali uma personagem muito secundária e eu esperava muito mais dela, principalmente por a gente estar falando ali da Kate Winslet, que é uma atriz ali que tem um nome muito pesado em Hollywood, que inclusive já trabalhou ali num dos maiores sucessos do próprio James Cameron, que foi o filme Titanic. E tem um personagem que eu vi que tava todo mundo reclamando, todo mundo sentando o pau nele, que é o personagem do Sniper, não, é Spider, que no caso é o ser humano ali que todo mundo achava, que inclusive foi até divulgado que ele seria o filho adotivo do Jake, só que na verdade ele não é o filho adotivo do Jake, ele é um ser humano que foi deixado ali no planeta de Pandora porque alguma pessoa ali naquela situação de todo o que aconteceu ali, o primeiro filme, acabou engravidando, acabou tendo aquele bebê, e no caso, como eles explicam no filme, uma criança não pode ser colocada na criogenia para ser mandada de volta para o planeta Terra, então aquela criança acabou vivendo ali no planeta de Pandora, e como ela era uma criança ali extremamente brincalhona e agitada, ela saía ali dos laboratórios, ela vivia direto ali com a família do Jake, e ele se tornou um grande amigo dos filhos do Jake, então ele é mais aquele amigo ali que tá sempre colado ali com os filhos do Jake. Eu gostei bastante ali da relação que ele tem com os filhos do Jake, e muitas pessoas sempre falavam que ele era colocado nesse filme de uma forma inconveniente. Muitas pessoas até gostaram da parte do filme que ele fica até bem distante ali da história principal, e eu achei até bem estranho isso, porque depois que eu vi os comentários dessas pessoas, eu fiquei tentando reimaginar tudo o que ele faz no filme, qual é a personalidade dele, as atitudes dele. É claro que ele tem algumas atitudes que realmente deixa você, espectador, um pouquinho irritado, no sentido de, pô, por que esse cara tá fazendo isso? Mas ele, como um personagem, ele não tem nada assim pra você se odiar tanto nele. Ele é um personagem que tem ali o seu carisma, ele é funcional, ele não é aquele personagem incômodo o tempo todo. É claro que tem algumas situações ou outra que você vê ali que ele poderia não estar, mas ele não é nada assim de absurdo pra se detestar, como muitas pessoas estavam vendo que não estava gostando desse personagem. Mas teve um personagem também que eu achei que poderia ter entregado um pouquinho mais, mas ele foi basicamente ok, que é o personagem do General Quaritch, que se eu não me engano é assim que pronuncia o nome dele, que a gente viu ali que no primeiro filme ele realmente morreu, e a gente ficou tão curioso de saber como que ele voltaria nesse segundo filme num corpo de Avatar. E nesse segundo filme eles explicam que no caso os seres humanos eles têm uma tecnologia de fazer
os cientistas pegarem toda a consciência, a personalidade e a memória de uma pessoa e colocar e implantar em um corpo avatar, um corpo sintético criado em laboratório do povo Na'vi. Então, no caso, os cientistas, eles criam ali um corpo de general, né, cria ali um corpo baseado ali no General Quaritch nesse segundo filme e colocam ali as memórias e toda a personalidade do General Quaritch para esse avatar, só que ele não necessariamente é o General Quaritch, ele realmente só é um corpo. Nossa, olha a luz forte que chegou aqui agora, meu Deus. Ah tá, ela já saiu, mas mesmo assim, deixa eu fechar um pouquinho essa janela porque eu tô achando essa luz muito forte. Mas enfim, como eu estava dizendo aqui, né? Ih, aquele lado ficou muito escuro, pera aí. Ai, que merda, mano. Se eu colocar... Ah, não, se eu colocar assim vai ficar muito claro o outro lado. Deixa assim mesmo, vai. Vamos continuar. Bom, como eu tava comentando, né, ele tem essa personalidade do general, então é uma coisa que eu achei muito legal, porque o general no primeiro filme, ele tem toda aquela postura de militar sisudo, que muitas vezes no primeiro filme representa um mal em pessoa, e isso se repete aqui nesse segundo filme, então eu adorei, principalmente porque ele é aquele tipo de personagem que sempre vem ali com a frase de efeito, parece que é um personagem que tá sempre com a resposta na ponta da língua, então é aquele personagem ali que você gosta de detestar. Só que nesse segundo filme ele tem uma característica mais interessante, pois ele tem um lado, digamos assim, mais paterno, pois eu vou vou contar um spoiler bem grande aqui do filme para vocês, pois ele é o pai do personagem do Spider, não necessariamente esse avatar que representa ali as memórias do general do primeiro filme, mas o general, ele engravidou alguma pessoa ali no primeiro filme e teve ali esse filho do Spider, e no caso ali o corpo e o ser que está ali com as memórias do general, ele acaba desenvolvendo ali um laço afetivo com aquela criança que é o Spider, que eu achei realmente muito interessante a interação e como que eles vão desenvolvendo essa interação ao longo do filme, e toda a trajetória desse general ao longo do segundo filme, eu achei muito legal, pois ele agora, ele usa ali um daqueles bichos voadores, que é se eu não me engano, eles chamam de Icans ou Icrans, alguma coisa assim do tipo, e é muito legal como que ele fala que, pô, agora a gente vai ter que viver como um Na'vi, respirar e andar como um Na'vi, pra gente entender um pouquinho mais dessa personalidade dos inimigos deles, no caso, né? E é realmente muito interessante, pois é um filme basicamente de... os vilões estão caçando ali os protagonistas e a história é basicamente isso. Então realmente nesse segundo filme, assim como no primeiro, a história ela não é nada mirabolante, cheia de reviravoltas ou aquela história super reflexiva, com um roteiro extremamente trabalhado ali em sublinhas. Não, é uma história basicamente simples, é um cara do mal tentando matar o do bem, e o do bem tá se defendendo ali da forma que ele consegue. E eu achei isso muito bom, pois o principal foco que fez a gente gostar do Avatar no primeiro filme está presente aqui de novo, que é a gente se deslumbrar com o ambiente de Pandora. E dessa vez a gente se deslumbrar com o ambiente aquático de Pandora. E cara, as 3 horas que esse filme tem, pra mim, passou assim. Ó, a luz absurda vindo de novo. Que merda, mano. Deixa eu ver se eu consigo chegar isso daqui mais pra cá. Tá, vou colocar um pouquinho mais pra cá porque eu acho que a luz não pega tanto aqui em mim. E cara, eu me senti muito mais deslumbrado vendo esse ambiente aquático do segundo filme do que do primeiro filme. É claro que do primeiro filme é colocado de uma forma espetacular, mas cara, a qualidade técnica nesse filme, no sentido da fotografia, no sentido dos efeitos visuais, é a melhor coisa que eu já vi no cinema. Como eu já disse ali no vídeo que eu gravei aqui no canal, onde eu faço um vídeo de análise sobre o primeiro filme de Avatar, eu comento que o primeiro filme de Avatar é a melhor experiência que eu já tive no cinema quando eu reassisti pela segunda vez nesse relançamento que a Disney fez em setembro do primeiro filme em uma versão 4K. Cara, aquele vídeo ele já tá desatualizado, pois a melhor experiência que eu já tive no cinema foi assistindo esse... Nossa, meu Deus, mano, que é isso? E o pior é que eu tô gravando esse vídeo quando o sol tá se pondo, então às vezes o sol ele bate um pico muito forte aqui e acaba atrapalhando. Isso que é uma merda gravar nesse horário. Mas enfim, né? Como eu tava comentando aqui pra vocês, cara, essa é a melhor experiência que eu já tive no cinema, no sentido assim visual e sensorial, pois cara, as imagens são lindas, todo o plano que o James Cameron constrói aqui
para cada cena, é uma fotografia que merece ser emoldurada e colocada ali no maior quadro possível, pois todo o design ali do planeta de Pandora, naquele ambiente mais aquático, é super lindo e mantém uma linha ali de lógica do que é estabelecido com aquele ambiente mais florestal que a gente vê no primeiro filme, e as criaturas que é mostrada pra gente aqui também é muito legal, porque dessa vez a gente tem um apreço um pouquinho maior sobre as criaturas do planeta de Pandora, pois no primeiro filme a gente tinha ali todas aquelas criaturas apresentadas de uma forma muito interessante, só que a gente não de fato tinha um apego emocional com as criaturas no primeiro filme. Por mais que aquela criatura ali que o Jake usa, que é aquele dragão laranja, que depois ele acaba se tornando o Torokimakito só por ter dominado aquela criatura, você não sente de fato um apego emocional por aquela criatura, diferente do que a gente tem aqui nesse segundo filme, pois o segundo filho mais velho ali do Jake, ele tem um desenvolvimento ali com uma criatura que parece muito uma baleia, e todo o povo Metkainas, eles têm toda uma filosofia ali de interagir com os animais de uma forma onde eles são basicamente considerados irmãos de espíritos do povo Metkainas, e cada pessoa ali daquela tribo tem ali uma criatura, uma baleia, com qual eles têm uma ligação maior, e você vê que algumas criaturas têm até os mesmos desenhos que o povo do Metkaiina tem espalhado por todo o seu corpo. Então essa interação entre o povo de Na'vi com as criaturas aquáticas, eu simplesmente achei fantástico, e toda a ideia ali, a filosofia que eles falam sobre a água, e obviamente que a partir disso, a partir dessa interação que eles têm com essa criatura aquática, vem ali a mensagem que o James Cameron quer passar pra gente, que ele passou também no primeiro filme, que é toda essa ideia de preservação da natureza, só que agora essa preservação ali da vida marinha nesse segundo filme, que ele quer passar essa mensagem. Inclusive, cara, tem uma cena que eu achei sensacional nesse segundo filme, que eles mostram toda uma cena ali de caça à baleia, que é uma cena ali angustiante de uma forma absurda. Pois a forma que o James Cameron vai construir nessa cena, cara, nossa, meu Deus. E a forma como o James Cameron vai construir nessa cena, você vai ficando ali mais angustiado, e você vê ali como que os seres humanos, eles tratam ali essas criaturas, realmente é de deixar você ali com um nó no estômago. E uma coisa que eu vi, principalmente a partir dessa cena, que eu achei muito legal, é que a interação de quem não é feito com computação gráfica, com os seres humanos ali, com os atores que não estão usando nada de CGI, está extremamente bem feito, pois muito do que a gente vê ali em diversos blockbusters é que sempre quando uma criatura ou algo feito em computação gráfica vai interagir ali com uma pessoa, um ser humano real que não está utilizando ali computação gráfica, muitas vezes você vê a diferença ali do que é computação gráfica e o que não é computação gráfica. E nesse segundo filme, cara, você não vê isso. Parece que tudo ali de fato é muito real. Por mais que tenha muitas cenas aqui que tudo de fato é muita computação gráfica, você acredita que tudo aquilo é real porque está extremamente tudo muito bem feito, cara. Tem cenas onde você vê ali que eles realmente estão interagindo ali num ambiente aquático, que, cara, parece que realmente é muito real. E, cara, esse filme, ele é absurdo no questão, assim, dos efeitos de computação gráfica. É tanto que eu assisti esse filme numa sala da Cinemarket muito boa, que tinha uma excelente qualidade de imagem, o som muito grande, ou o som muito alto, bem feito, tudo mais, a tela muito legal. E, cara, eu achei absurdo, e eu já tô até querendo assistir esse segundo filme de novo, só que agora numa sala IMAX, que inclusive vai ser a primeira vez que eu vou assistir um filme em uma sala IMAX, então eu quero realmente ver aí essa diferença, se vai ser mais absurda ainda, porque, cara, tinha alguns momentos do filme que eu tava vendo toda aquela computação gráfica e todo aquele cenário e todas aquelas cenas construídas pra gente ficar contemplando aquele visual de Pandora, e eu via, cara, isso tá muito bem feito, mas peraí, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira um pouquinho, me afastar e ver um pouquinho essa tela um pouquinho mais preenchida e ver como absurdamente aquilo tava muito bem feito. E o mais legal de tudo é que a experiência cinematográfica, ela se torna ainda mais completa quando você tá numa sala de cinema onde você de fato vê ali que as outras pessoas, elas estão gostando
gostando do filme assim como você, e as outras pessoas elas estão imersas naquele filme. Então você vê ali as pessoas achando graça do filme, elas se deslumbrando ali com todo aquele visual de Pandora que realmente é absurdo. Você se sente ainda mais inserido no filme e se importa cada vez mais com tudo que vai acontecendo. Mas é claro que nem tudo é um mar de rosas aqui em Avatar 2, pois tem algumas coisas que eu considero como pontos negativos, inclusive pontos negativos muito fortes, como por exemplo a montagem e a montagem desse filme, que cara, realmente tem algumas questões ali nesse filme que muitas vezes nem fazem sentido, pois algumas forma como James Cameron vai montando o filme realmente dá um estranhamento, pois ele coloca uma cena específica para você, depois ele corta para uma cena onde tá ligado com outro personagem que tá em outro momento, em outro lugar de Pandora, que às vezes corta ali, quebra aquela linha narrativa que eles estão criando. Então realmente a montagem do filme ela tem um probleminha ali que precisava ser melhorado, e isso consequentemente acaba ali prejudicando um pouquinho ali da história do filme, que no caso eu achei que o primeiro filme ele é muito mais bem resolvido na questão ali da história e da onde que o James Cameron queria chegar com esse primeiro filme. No caso, no segundo filme, eu achei que a história e a narrativa elas têm alguns pequenos probleminhas, porque primeiro, diferente dos primeiros filmes, esse segundo filme ele deixa muitas pontas soltas, então tem algumas coisinhas que não são bem estabelecidas. Na verdade, não é que não são bem estabelecidas, pois de fato eles deixam a gente ali com uma pulguinha atrás da orelha para ser explorada nos futuros filmes, e isso consequentemente diminui um pouco a escala digamos assim, de conflito desse segundo filme, pois muitas coisas elas vão ser exploradas no segundo filme, pois para quem não sabe, o terceiro filme ali eu tô falando segundo filme, na verdade é terceiro filme, o terceiro filme do Avatar, dizem os rumores que já tá tudo gravado, falta ali terminar ali as computações gráficas, os efeitos especiais e tudo mais, mas basicamente já tá tudo gravado e já tem até data de estreia confirmado. Então eu acho que esse segundo filme, ele tem muito aquela função de um filme do meio ali de franquia, que é de estabelecer novos personagens para ser explorado em filmes futuros dessa franquia aí e de outras sequências, que é algo que me incomodou um pouquinho, pois o outro filme, o primeiro filme de Avatar, era um filme muito mais bem redondinhos, e com isso a estrutura do filme, eles não colocam ali o filme numa estrutura clássica de 3 atos, pois em momento nenhum você consegue identificar basicamente aonde que começa o primeiro ato e termina o segundo, inicia-se o terceiro. Na verdade você até consegue, mas fica um pouquinho bagunçado, pois o segundo ato do filme é basicamente uma grande contemplação ali daquele visual incrível de Pandora. O filme ele realmente até bem longo, mas como eu disse, eu basicamente não senti, porque eu realmente estava deslumbrado ali com todo aquele visual, mas consequentemente o James Cameron mostrando aquele visual, ele acaba quebrando um pouco ali a construção de um conflito final que precisava se desenrolar ali no terceiro ato. Então eu achei o terceiro ato do filme um pouquinho desconjuntado, e a forma como ele é colocado a princípio parece que não vai ser o terceiro ato, o grande conflito, mas depois você entende que de fato é o grande conflito. Então eu achei ali que realmente a montagem do filme deixou muito a desejar. E só uma coisinha que eu queria comentar também sobre algo que eu tinha especulado sobre esse segundo filme, que foi confirmado, é que o povo dos Metkainas, eles são inspirados ali na tribo Maori, que vive ali na Nova Zelândia. E cara, eu achei muito legal ali toda o design deles, e é muito legal porque principalmente tem uma cena específica do filme onde eles vão ficando com raiva, que eles começam a fazer umas caretas, começam a fazer umas posturas ali, que é muito característica do próprio povo nossa, eu ia falar dos povos maia, como que é o nome? Do povo Maori, que é muito legal, que eles têm realmente essa cultura ali de fazer aquelas caretas e tudo mais. Então eu achei muito legal a cultura e toda essa inspiração que o James Cameron tirou dos povos ali, dos Maori, para colocar nessa tribo dos Metkainas.
Bom, pessoal, mas era isso que eu queria falar pra vocês sobre o segundo filme de Avatar, porque esse vídeo já tá ficando bem longo, já tá chegando em quase 40 minutos de vídeo, eu vou ter um trabalho bem grande pra editar esse vídeo aqui, mas era um vídeo que eu precisava fazer porque realmente achei fantástico esse segundo filme de Avatar, inclusive vou assistir no cinema novamente e super recomendo que vocês assistam, porque, cara, é uma experiência absurda de fato. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve aqui no canal se vocês gostaram, deixe o seu like e até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.